Então, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui, porque essa é a realização de um sonho que há muitos anos eu cultivo, que era de ter um espaço, de ter um lugar onde eu pudesse receber as pessoas e, e ensinar as pessoas a respeito das terapias integrativas, a respeito de terapia holística, atender como terapeuta holística. Então, né, meu nome é Isabel, uma boa parte de vocês que vão assistir já me conhece, da Farmatec, que é a farmácia de manipulação que eu tenho aqui em Itupeva, que eu trabalho já desde 2003, vai fazer 19 anos isso, vai fazer 19 anos em julho. Mas, na verdade, de profissão eu já tenho mais de 30, né, de farmacêutica. Então, assim, é uma história já um tanto quanto longa, né? Então, e dentro da terapia holística também. Então, o meu objetivo era realmente trazer essa oportunidade para que as pessoas conhecessem um pouco mais a respeito disso, né? Porque quando eu via o desamparo das pessoas ao não conseguir um atendimento de qualidade na rede pública de saúde, ou muitas vezes, apesar de ter o seu convênio médico, não ver o resultado do seu tratamento, né, com a medicina convencional, isso é muito triste e dolorido, né? E por isso que eu sempre tive vontade de ter esse lugar para que as pessoas pudessem conhecer, aprender um pouco mais as infinitas possibilidades que Deus nos dá, né? Então, aqui nesse mundo, existem muitos tipos de terapias, existem muitos tipos de tratamento, muitos remédios, né? Então, quando a pessoa se vê exclusivamente fechada num tratamento, num médico convencional, num sistema de saúde que a gente é educado, né? Onde você vai no médico, o médico prescreve o remédio, passa os exames, você leva os exames e volta lá e faz o tratamento. Então, as pessoas que ainda estão fechadas, imaginando que esse é o único tipo de tratamento, é muito triste, porque elas muitas vezes se sentem desamparadas. E é isso, e é essa solução que eu queria que as pessoas conhecessem, a possibilidade de se tratar, de se cuidar de uma outra maneira, né? E por isso que eu queria esse espaço. E nesse espaço, o objetivo era esse, era que as pessoas conhecessem outras possibilidades, outros tratamentos e medicamentos, para que elas pudessem achar as soluções para as suas dificuldades. Porque nós somos semelhantes, mas não somos iguais. E cada corpo reage de uma maneira diferente. E isso faz com que a gente nem sempre consiga usar o mesmo medicamento para o mesmo problema. Então, quando a gente está aqui, né, nessa vida, a gente experimenta de tudo, né? Então, por que que me apaixonei pelas terapias holísticas? Porque eu, quando criança, tinha um problema de saúde terrível, que era um processo alérgico, que ainda sou bastante alérgica, mas que na época os meus dedos das mãos, aqui em volta do pescoço, os dedos dos pés, ficavam em carne viva na época do calor, porque quando suava, quando fica muito quente, o negócio começava a empipocar, ia coçando, 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 até que ficava em carne viva. Hoje em dia não é muito diferente, então por isso estou aqui de cabelo preso, porque hoje está um calor terrível. Se começa a suar muito, transpirar muito, também me irrita. Mas naquela época,
né? Então, tomava os loratadina, polaramine, que era o que tinha na minha época, e não resolviam nada. Até que um dia minha mãe entrou numa farmácia comum, né? E viu lá um complexo da Almeida Prado, que na época, acho que ainda existe até hoje, que é um complexo número 37. E aquilo marcou a minha vida, porque nunca mais eu cheguei a ficar naquele estado de ficar em carne viva. Por quê? Porque quando chegava o verão, começava a coçar, começava a ter aqueles primeiros sintomas, eu já começava a tomar os comprimidinhos, e ali o negócio finalizava, estabilizava, e eu não tinha mais aquela reação alérgica tão terrível que me fazia sofrer. Então, por esse motivo que eu acabei me interessando pela homeopatia. E depois já na fase que fiz um colégio técnico de análises clínicas. Depois, porque fui trabalhar em análises clínicas, resolvi fazer farmácia. Fazendo farmácia, eu quase desisti da faculdade de farmácia, até que, porque eu não queria mais trabalhar em laboratório de análises clínicas. E aí eu me lembrei da homeopatia, que foi a que me salvou quando criança de tanto sofrimento que eu tinha. E aí, por esse motivo, eu resolvi fazer especialização em homeopatia. E aí eu pude compreender um pouco mais como que é o pensamento holístico que a homeopatia tem, que é um pensamento onde você trata o doente e não a doença, né? Porque o processo alérgico eu tinha, mas o importante era tratar o meu sistema imunológico, a Isabel, né? Tratar a Isabel para que ela não chegasse a ter aquela complicação tão grande alérgica, onde tinha toda aquela característica de tanta coceira, de tanto incômodo que era o meu caso. E aí eu fui fazer especialização em homeopatia. E a homeopatia, ela trata o doente e não a doença. Como que é isso? Então, por exemplo, uma enxaqueca, para a homeopatia, muitas pessoas têm enxaqueca, mas cada um tem uma enxaqueca muitas vezes de jeitos diferentes. Tem gente que a enxaqueca desencadeia por barulho, tem gente que desencadeia por causa de cheiro, tem gente que desencadeia a enxaqueca por causa do que come, tem gente que precisa ficar no escuro, tem gente que não, o escuro não faz diferença, tem gente que faz compressa fria, tem gente que precisa de compressa quente. Então, tudo isso são características diferentes, porque é isso, nós somos pessoas diferentes, né? A gente é semelhante, mas não é exatamente igual. E aí, na homeopatia, você tem essa visão mais ampla de como tratar, onde você procura tratar o paciente. E o paciente você trata dando condições para que ele tenha uma resposta mais rápida diante do incômodo, diante da doença. É isso que o medicamento homeopático procura fazer, é fortalecer o organismo para que o organismo tenha condições de ter uma resposta mais rápida diante da doença. E é por isso que é tão importante a gente olhar para nossa saúde de uma maneira mais ampla, de uma maneira muito mais preventiva. Por isso que a gente vai, ao longo desses encontros aqui, que a gente está começando hoje, que o meu projeto aqui, toda terça-feira a gente se encontre aqui, para que eu possa ir falando um pouco mais, e quem vai assistir a gravação vai poder colocar no YouTube as suas dúvidas, colocar os seus questionamentos, e aí a gente vai respondendo lá. Quem tiver no grupo do WhatsApp, vai colocando as suas dúvidas também sobre quais temas gostaria que eu abordasse, quais os tipos de tratamento que gostaria que a gente trouxesse opções, que a gente também vou procurar ver aí opções para isso. Então, desse modo,
esse espaço aqui é exatamente para que a gente possa crescer juntos. Crescer em que sentido? Ampliar o nosso conhecimento. Então, aqui nessa vida, nós sempre somos professores e sempre somos alunos. Não tem ninguém que não tenha alguma coisa para aprender. A gente morre aprendendo, nasce aprendendo e vai morrer aprendendo. E também não tem ninguém que não tenha nada para ensinar. A gente sempre tem um conhecimento um pouco a mais do que alguém, né? Então, assim, e na minha experiência como farmacêutica, como trabalhar com vários medicamentos, porque ao longo desses 30 anos de profissão, eu fiz vários cursos de terapias integrativas, de cromoterapia, aromoterapia, fiz tantos que até agora é difícil lembrar, mas enfim, homeopatia, que foi a que eu fiz especialização, de floral, de como que é aqueles que a gente faz? Com minerais, com a suplementação com minerais quelados. Enfim, eu fiz tanta coisa e sempre em busca de cura, né? Porque o nosso objetivo ao longo da vida é garantir saúde, né? Então a gente quer ter uma boa saúde, na verdade a gente precisa ter uma boa saúde para que a gente tenha uma vida de qualidade, uma vida em plenitude. E é por isso que a gente sempre procura fazer isso, fazer esses tratamentos para que isso nos dê condições de ter essa qualidade de vida, né? Porque ter uma boa saúde é uma necessidade para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Então, é muito importante que a gente faça isso. E a medicina preventiva, ou a terapia holística, ela é importante exatamente para que a gente não necessite chegar aos antibióticos. Então, talvez aqui a minha proposta, mais saúde sem antibióticos, talvez alguma pessoa pense, ah, você é contra antibióticos? Não, não sou contra os antibióticos. Os antibióticos salvaram e salvam a vida de muitas pessoas. E eles têm a sua função e a sua finalidade também. A questão é que a gente não pode achar que a gente precisa deixar chegar a um estado onde a gente precisa intervir com antibiótico. Porque o antibiótico a gente também sabe que tem bastante efeito colateral, né? A gente sabe que o ideal não é fazer uso dos antibióticos de uma forma indiscriminada, tanto é que eles são por isso controlados, né? Precisa de prescrição e receita médica, porque tem efeitos colaterais. Então, o objetivo é que a gente aprenda a se cuidar de uma maneira preventiva, que a gente não necessite chegar a tomar um antibiótico. Quando necessário, claro, a gente vai tomar, porque a vida, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. Mas antes disso, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, que é se cuidar. A gente precisa aprender a ter um autocuidado. E autocuidado é diferente de automedicação, né? Muitas vezes, quando a gente se cuida, a gente está falando de trazer uma melhora na qualidade da nossa saúde, né? E essa saúde, ela passa por um equilíbrio. Então, a gente pode dizer que a nossa saúde, ela só é boa quando a gente traz uma vida equilibrada. Equilibrada em vários aspectos, no que a gente come, no que a gente bebe, no quanto a gente se exercita, mas também no que a gente pensa, também no que a gente sente, em como a gente se relaciona, né? Porque tudo isso são coisas importantes e que nos afetam diretamente, né? Quem não se sente completamente esgotado quando tem uma briga familiar, por exemplo, né? Uma briga familiar é uma coisa que
que detona emocionalmente qualquer pessoa. E isso acaba com a nossa energia, né? Acaba com a nosso ânimo, e isso acaba nos adoecendo. Então, isso aqui é importante que a gente comece a se cuidar, ter uma vida mais equilibrada em vários aspectos, para que a gente possa, então, ter essa vida mais saudável, em equilíbrio, e desse modo a gente vai conseguindo ter uma vida mais feliz também, né? Porque quem não quer ter uma vida mais feliz? Quem não quer ter energia, alegria para trabalhar bem, se relacionar bem, né? Todo mundo quer isso, né? Eu não sou a única, né? Mas sem dúvida nenhuma, todos nós queremos isso. E por isso que é importante a gente começar a ter essa preocupação, esse olhar para isso, para que a gente consiga fazer a nossa vida de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais plena. E é por isso que a gente está aqui, que eu estou aqui, para que a gente possa crescer junto e ampliar os nossos conhecimentos nesse sentido, né? Então, esse é um recado não muito longo aqui hoje, para que a gente comece esse relacionamento. Então, vocês podem deixar os seus questionamentos no grupo ou no YouTube. E para Marley que está aqui, Marley, querida, se você quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, ou a sua irmã Luciana, pode perguntar. Oi, Bel. Então, eu estou muito feliz por você, estou admirada, muito admirada mesmo, do trabalho que você já vem desempenhando, né, ao longo da sua vida, especialmente agora, né? Eu não te conheço há muito tempo, mas você é uma pessoa especial, super dedicada, e eu quero deixar aqui que você pode contar comigo, tá? Agradeço. Do que eu coloquei, vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Você já me conhece, mas e a Luciana? Ficou alguma dúvida, Luciana? Eu escutei aqui, Bel, parabéns, viu? A É, forma de falar, dá para entender muito bem. Gostoso ouvir sua voz. que bom. Tem situações que a gente acaba não compreendendo, ou pela pessoa falar muito rápido, ou muito devagar, enfim. Mas amei. E vou eu Que, procurar entender mais. Quero saber se tem algo para ajudar a emagrecer, porque o negócio tá feio, hein, Bel? é, emagrecimento, sem dúvida nenhuma, que é uma questão bastante complexa, mas que tudo isso é, a gente vai poder falar. Até mesmo, né, eu fui ao longo da vida procurando as terapias integrativas, porque eu sempre tive um problema com o peso, né? Então, para quem tem problema com o peso, sabe que a tendência é desenvolver uma série de outros problemas, né? E graças a Deus eu estou aqui com 54 anos, sem precisar fazer uso de medicamentos contínuos, né? Tipo para diabetes, né? Para pressão, enfim. Eu tenho, para quem teve ao longo da vida um peso médio de 120 quilos, eu tenho até uma boa saúde, né? E é exatamente por essa minha dificuldade de emagrecimento, né, Luciana? Porque quem sabe, quem tem problema com a balança sabe que o difícil não é emagrecer, o difícil é você se manter magro, né? Porque são várias questões envolvidas, né? Então, por isso mesmo, a gente sempre tem que procurar ter uma vida em equilíbrio para que a gente tenha uma qualidade de vida boa, né? Independente da nossa condição física. O que que eu quero dizer independente da condição física? Né? Então, a obesidade sempre foi alguma coisa que me acompanhou. Quer dizer que eu sempre procurei ajuda, mas ainda não achei nada que resolvesse plenamente. Mas isso não quer dizer que eu desisti e não quer dizer que eu ainda não vou achar, né? Porque tem muita coisa envolvida, o estilo de vida, não só o que você se alimenta, né? Quem acha que é obeso é só porque come demais,
é porque não é obeso, porque quem é obeso sabe que não tem só a ver com o que come, né? Tem a ver com uma série de questões, né? Assim como, por exemplo, quem tem problema de colesterol, nem sempre tem a ver com o que come de gordura. Às vezes a pessoa não come nada de gordura, mas o organismo não é capaz de metabolizar o que come, e aí tudo, o pouco que come converte em colesterol, triglicérides. Assim como quem tem problema com gota, né, que é o ácido úrico, a pessoa não consegue metabolizar. Eu brinco que são defeitos de fábrica, né, do Verdade. nosso corpo, né? A gente veio com todo mundo vem com seus defeitinhos de fábrica, né? E isso faz parte da vida mesmo, né? Mas a gente vai falando sobre isso nos próximos encontros, Lu. Entra no grupo e vai colocando suas dúvidas lá, a gente vai conversando assim, tá bom? Então, para não ficar muito longo, estou encerrando aqui. E aí a gente. Oi? Tem hora que está cortando o áudio. Ah, tá. Tem alguma pergunta, Marley? Então, Bel, como a Luciana tocou no assunto aí do problema, né, com a obesidade, eu acho que a gente poderia ter um próximo tema falando sobre isso, porque, na verdade, a obesidade, ela abrange também as emoções, né? Sim. Então, dependendo do emocional da pessoa, questões, assim, anteriores, às vezes até de infância, isso traz a obesidade como um fator... Refúgio. Um fator que incomoda, né? Mas Sim. dá para fazer e desenvolver um tema desse. Sim, a gente vai acabar falando sobre ela, assim. Mas tá bom. Então, por hoje... A Lu vai falar mais uma coisinha aqui. Pode falar, Lu. Interessante, viu, Bel? Porque a Marley sabe do meu processo. Eu comecei a fazer reeducação alimentar e emagreci 38 quilos. Consegui manter por 5 anos. Aí comecei a passar um processo agora, engordei novamente. Emoções. Emoção. Mas Vamos... a gente vai ter oportunidade de, ao longo dessas próximas terça-feiras aí, a gente vai tratando sobre vários temas. Mas que bom, meninas. Muito grata pela presença de vocês. E só posso agradecer mesmo. Um beijo para vocês.